Pessoal, tudo bem? Nós vamos falar nessa aula, nesse conjunto de aulas, nas próximas aulas, sobre multiculturalismo, interculturalidade e diversidade, ok? Aqui a proposta é nós entendermos as bases, entendemos melhor esses termos, as suas bases. É óbvio que existem muitas teorias sobre multiculturalismo, isso na Europa, na América Latina, até mesmo nos Estados Unidos, mas a gente precisa entender aqui uma base importante e que, obviamente, nos satisfaça aí na hora de resolver questões de provas, não é? Então, aqui nós já temos um estudo bem denso, que faremos a partir de agora. Então, veja lá, multiculturalismo e interculturalidade. A gente vai partir da análise desses termos. Multiculturalismo está relacionado à luta de grupos sociais. Então vejam, multiculturalismo, luta dos grupos sociais discriminados pelo respeito às diferenças e pela igualdade aos direitos sociais. Um dos movimentos pioneiros assim multiculturais foi o movimento negro, tá? Nos Estados Unidos. Então eu vou indicar aqui como pioneirismo. Movimento negro nos Estados Unidos. Movimento de luta. Um dos grandes nomes, né, foi o Martin Luther King. Teve também o Malcolm X, era mais agressivo, né, mais ácido assim, nos seus discursos, na sua luta. O Martin Luther King é um nome muito importante, mas o que nos interessa aqui é o seguinte, repetindo, a luta dos grupos sociais discriminados. Então, o movimento negro é uma luta porque o negro estava sendo discriminado. Isso é um processo histórico nos Estados Unidos. Já há muitos anos sofria discriminação. Então, vejam que a busca por uma situação melhor na sociedade ela não vem simplesmente de um reconhecimento puro, ou seja, a partir de agora nós vamos reconhecer os negros, conceder direitos, benefícios, etc. Não, na verdade, a busca pelo reconhecimento, a busca por direitos é um movimento de luta. Então, quando a gente fala de multiculturalismo, nós estamos falando da luta dos grupos sociais discriminados pelo respeito às diferenças e pela igualdade aos direitos sociais. Um exemplo seria o movimento negro nos Estados Unidos, ok? Óbvio que essa luta, essa luta aqui, nós demos o exemplo do movimento negro pelo seu pioneirismo, mas ela vai acontecer aí em inúmeras organizações, em inúmeros grupos. Então, por exemplo, né, a gente fala de luta. Vamos dar um exemplo, outros exemplos. Vou colocar aqui, ó, outros exemplos. Nem sei se ficou escrita a palavra outros ali, mas beleza. Quais seriam os outros exemplos? Então, por exemplo, o movimento LGBT. Poderia até colocar LGBTQ+, né? Mas o movimento LGBT, por exemplo, às vezes ele é mal interpretado, né? Então, quando, por exemplo, nós temos lá as paradas, as passeatas, enfim, ele é mal interpretado por aqueles que têm uma visão mais conservadora ou até mais preconceituosa. Mas, na verdade, o movimento ele está lutando por direitos. Ele não está simplesmente querendo aparecer para transgredir regras e normas. Ele quer lutar por direitos. Então, quais seriam, no caso aqui, os direitos? Seria, por exemplo, o direito ao casamento, direito de se casar, direito de adotar, direito de herança. Então, trata-se aqui de um movimento que luta pelo reconhecimento dos direitos dos homossexuais. E, obviamente, liberdade de expressão, respeito social, dentre outros, não é? Luta contra o preconceito na sociedade, no trabalho, mas nós estamos falando de luta. Nós podemos ter outros também, como a luta, né, pelos direitos dos indígenas. Então, luta pelos direitos dos indígenas, que é realizada também por órgãos representantes. Poderia ter também
deficientes. Então essa luta é por reconhecimento, obviamente é por respeito, é por mais participação na sociedade e também por direitos, beleza? Então isso para a gente começar aqui a falar do multiculturalismo. Eu trouxe para vocês a autora que é a base desse nosso estudo aqui, e muitas coisas que eu vou falar para vocês, que é a Vera Maria Candô. A Vera Maria Candô, que traz uma visão bem crítica de multiculturalismo. Então, diz aqui assim, convém ter sempre o multiculturalismo, convém ter sempre que o multiculturalismo não nasceu nas universidades e no âmbito acadêmico em geral. Olha que interessante. O multiculturalismo não nasceu nas universidades e no âmbito acadêmico em geral. São as lutas dos grupos sociais discriminados e excluídos de uma cidadania plena, os movimentos sociais, olha lá, especialmente os relacionados às questões étnicas e entre eles, de modo particularmente significativo, os relacionados às identidades negras, que constituem o locus da produção do multiculturalismo. É interessante a gente analisar essa passagem da autora, porque se o multiculturalismo tivesse nascido nas universidades, ele seria um objeto muito peculiar do currículo da educação formal. Mas não é isso que acontece. Ele, na verdade, nasce dentro dos movimentos sociais, né? Então, são as lutas dos grupos sociais discriminados e excluídos de uma cidadania plena. E se nasce nos movimentos sociais, ele nasce dentro do âmbito da educação não formal. Aqui é interessante porque os movimentos sociais são muito importantes para a formação do sujeito, eles são inclusive reconhecidos pela LDB no seu artigo 1º. E nesse caso, os movimentos sociais são muito importantes para que o sujeito possa construir a sua identidade, compreender suas raízes históricas e a partir disso lutar pelos seus direitos e por melhores condições na sociedade. Tá? Então, um ponto bem interessante. O que também, em outras palavras, quer dizer que esse reconhecimento ele não é concedido gratuitamente. Ele é fruto de lutas. Okay? Beleza, então. Então, existe essa relação, né, do multiculturalismo, essa relação intrínseca aí entre o multiculturalismo e os movimentos sociais, a dinâmica dos movimentos sociais. Bem, a gente precisa entender também, e eu vou colocar aqui o seguinte, ó, multiculturalismo. Uma das características do multiculturalismo é que ele é polissêmico. O que é isso, Vinícius? É polissêmico. Isso tem muitos significados. Consequentemente, existem formas diferentes de nós entendermos o multiculturalismo. E isso depende muito da base teórica, ou seja, qual concepção de multiculturalismo, qual perspectiva eu estou, né, a qual perspectiva eu estou recorrendo para compreender o multiculturalismo. Nesse caso, ele se torna polissêmico, ele pode ter vários significados. Tá? Então, eu vou falar para vocês aqui de 3 perspectivas multiculturais, também baseando-se na Vera Maria Candô. Então, vejam aí, as 3 perspectivas multiculturais. Quais são elas? Então, a gente tem aqui assimilacionista, o multiculturalismo diferencialista e o interculturalismo. Começar aqui pela perspectiva assimilacionista. Pressupõe que não existe igualdade na sociedade multicultural e que, portanto, há uma assimilação da maioria à cultura hegemônica na sociedade. Essa perspectiva não critica as bases da sociedade. Não critica as bases da sociedade. Na verdade, nesse caso,
A assimilação, ela faz parte de um processo socializador. O sujeito diferente, ele precisa assimilar aquilo que é da cultura hegemônica para que ele possa fazer parte, tornar-se membro e se socializar. E assimilar a cultura alheia significa, muitas vezes, abrir mão da própria cultura, das próprias raízes, dos próprios interesses, para se adaptar a uma sociedade vigente, a uma sociedade que tem ali a imposição de valores hegemônicos, de crenças, valores e interesses hegemônicos e dominantes. Então, repetindo, essa perspectiva não critica as bases da sociedade. Se essa sociedade é justa, se ela é injusta, se ela gera preconceitos, se ela contribui para as diferenciações que geram exclusão social, não há esses questionamentos, tá? Consequências para a educação. Então, isso reflete lá na educação, na sala de aula, na escola. Promove-se uma política de universalização da escolarização. O que é a universalização da escolarização? É um modelo, um padrão de educação para todos. Padrão de educação para todos, que tem como base o princípio da igualdade na sua perspectiva bem burguesa. Padrão de educação para todos, uma educação homogênea para todos. Todos são chamados a participar do sistema escolar, mas sem que se coloque em questão o caráter monocultural. Por que caráter monocultural? Porque a escola é reprodutora de uma cultura para todos. Os diferentes precisam se adaptar a essa cultura hegemônica que é reproduzida dentro da escola. Continua, presente na sua dinâmica, tanto no que se refere aos conteúdos do currículo, quanto às relações entre os diferentes atores. As estratégicas utilizadas nas salas de aula, isso aqui nos chama atenção, e aos valores privilegiados, etc. No caso das estratégias que são utilizadas na sala de aula, o que a gente percebe é justamente o reflexo desse ensino padronizado. Então, o professor ele vai ensinar do mesmo modo para todos. Não existe a preocupação de reconhecer diferenças e atender às diferenças. Mais uma vez, o aluno diferente é que precisa se esforçar e se adaptar àquilo que é da cultura da escola, do padrão de qualidade da escola, do formato de trabalho da escola. Bom, no caso aí dessa perspectiva assimilacionista, para nós rechearmos um pouquinho mais isso, tá? Então eu vou colocar aqui número 1. Ó. Número 1, ok? Número 1, número 2, número 3. Então a perspectiva assimilacionista fica como número 1. O currículo, então, ele tem aqui uma concepção a partir dessa perspectiva. Qual que seria a concepção de currículo? Você já deve ter pensado aí. Ele vai ser, vamos dizer assim, organizado para transmitir uma verdade absoluta aos alunos. Okay? Então, aqui nós temos a transmissão de conteúdos acabados. Todos os alunos têm acesso a esses conteúdos. Eles precisam assimilar os conteúdos. Então, esses conteúdos aqui devem ser assimilados por todos. Sem críticas, óbvio. Os alunos não são incentivados a fazer críticas ao currículo, à sociedade, aos conteúdos. Eles precisam simplesmente assimilar esses conteúdos. Por quê? Porque esses conteúdos são as imposições, eles são, na verdade, frutos das imposições, das pressões que as classes dominantes exercem sobre a escola e sobre o currículo escolar. Se o aluno assimila esses conteúdos, ele se prepara cada vez mais para viver essa sociedade.
essa sociedade organizada com base nos valores dominantes, no padrão. E a escola, nesse caso, ela não considera vamos dizer assim, as perspectivas culturais diferentes. Tá? Então aqui, escola, ela vai considerar que existem diferenças, heterogeneidade dentro dela? Não. Ela vai simplesmente olhar para a cultura hegemônica. Então não considera as diferentes perspectivas culturais, tá? No caso, vamos completar aqui, né, de quem? Dos grupos que carregam as diversas culturas, no caso, dos grupos não hegemônicos. Massa. Em diversos autores, vocês vão ler que esse modelo de escola normalmente concebe o aluno de uma forma bem idealizada. Então, como que o aluno é concebido? Quem que é o aluno para essa escola? É o aluno idealizado, é o aluno que já tem ali os pré-requisitos necessários para fazer parte dessa escola. O aluno não é concebido de forma concreta. Os aspectos socioculturais, a diversidade cultural não é levada em consideração. Existe um padrão de aluno ideal e é esse aluno que a escola quer receber e continuar formando. Tranquilo, gente? Então existe um padrão cultural, né, a ser seguido. A escola está muito preocupada com esse padrão cultural. Todos devem assimilar esse padrão cultural. Isso faz parte do processo socializador, que é algo que se estuda bastante na sociologia. Processo socializador. Ok? Mas existe uma outra perspectiva trazida pela Kandô, que é o multiculturalismo diferencialista, ou então chamado de multiculturalismo plural. Quais são as suas características? Vejam, tem como base a atuação crítica, de atuação a crítica ao assimilacionismo e o respeito às diferenças e o reconhecimento destas. Então tem duas palavras aqui que são importantes para nós. Respeito, vou destacar aqui, ó, e reconhecimento. Respeito às diferenças e reconhecimento das diferenças, criando para isso espaços em que os grupos não hegemônicos possam se expressar mantendo suas matrizes culturais. Quem seriam os grupos não hegemônicos, Vinícius? Pode ser dentro da escola o aluno negro, o aluno índio, o aluno homossexual. Uma realidade que nós temos muito forte no Brasil, o aluno imigrante, o aluno venezuelano, por exemplo, o aluno haitiano, o aluno imigrante. Tá? Então, a escola ela tem que se abrir para os grupos não hegemônicos. A gente tem uma diferença muito grande dessa escola multicultural diferencialista da escola assimilacionista. Tá? Por quê? Porque agora existe o olhar da escola para as diferenças. Na visão, na perspectiva assimilacionista, a escola não tem nem que se preocupar com isso. Ela tem o seu padrão de qualidade e ela tem a sua sociedade ideal, que ela precisa contribuir sempre para a construção dessa sociedade ideal. Né? Aqui no multiculturalismo diferencialista, a escola começa a se preocupar com esse outro diferente. Ela começa, pelo menos, tentar reconhecer o diferente para respeitar e para, no caso, reconhecê-lo. Né? E aqui continua, em que os grupos não hegemônicos possam se expressar mantendo suas matrizes culturais. Eles podem manter. Então não existe o assimilacionismo, porque como eu falei para vocês, no caso do assimilacionismo, o sujeito ele deixa de lado as suas peculiaridades, as suas raízes, para assimilar a cultura que prevalece naquele âmbito social em que ele se encontra.
Aqui não. No multiculturalismo diferencialista, nós vamos respeitar e reconhecer os diferentes e também fazer isso para que eles possam se expressar e manter as suas matrizes culturais. Okay? No entanto, a Kandô faz uma crítica também a essa perspectiva, que eu vou colocar aqui para vocês. Crítica de Kandô. Qual que é a crítica da autora? Ela entende que existe aí uma visão essencialista de identidade. Então, há aí uma visão essencialista de identidade. Ok? E por que essa visão essencialista de identidade ela não é boa? Porque a gente acaba entendendo o seguinte, que as pessoas elas são meio que catalogadas na sociedade. Não é? Então a gente foge, por exemplo, daquela ideia do pensamento complexo, que por sinal é incentivado por Edgar Morin, né? Quando ele, em outras palavras, diz o seguinte: nós precisamos, quando olhamos para o outro, entender que somos seres humanos. Não o sujeito branco, o sujeito negro. Acima de tudo, somos seres humanos. Né? No caso dessa visão, dessa perspectiva multiculturalista diferencialista, a gente começa a catalogar, né? Quem é quem. E criar aí uma coisa que é muito séria e pode ser muito perigosa na sociedade, que são as indiferenças. Quer dizer, aliás, mais do que isso, né? As separações dos grupos identitários. Então, existe um problema aqui, ó. Separações dos grupos identitários. Então, os grupos diferentes, eles são reconhecidos, são respeitados. No entanto, não há uma união entre esses grupos nesse modelo de sociedade, né? Se nós tivermos como base a perspectiva do multiculturalismo diferencialista. Então, os grupos, eles são separados em guetos. Todos podem viver dentro dessa sociedade, todos são reconhecidos e respeitados, mas todos os grupos vivem entre si em guetos, o que configura aí um apartheid sociocultural. Okay? Então eu reconheço o outro, mas eu não convivo com o outro, eu não produzo nada com o outro, eu simplesmente sei que ele existe e respeito à sua expressão cultural. Mas não existe o que? Integração para a construção de uma sociedade que seja de fato heterogênea em todos os sentidos. Né? Então ela faz uma crítica ao multiculturalismo diferencialista. E a gente tem aí o interculturalismo. Esse é um ponto muito forte. Interculturalismo. O interculturalismo é o multiculturalismo interativo. Ele não vai simplesmente diferenciar os grupos, mas ele se preocupa com a interação entre os grupos diferentes. A interação. Quais são as características desse interculturalismo? Promoção da inter-relação entre grupos culturais diferentes e presentes na sociedade. Então, como que nós fazemos para promover a inter-relação? Eliminando os guetos. Fazendo com que pessoas de grupos diferentes possam participar de todos os espaços, construir e reconstruir de forma colaborativa todos os espaços sociais, interagir dentro de todas as instituições sociais, realizar projetos, por exemplo, dentro da escola conjuntamente, colaborar para a construção de bairros, comunidades e dentre outros espaços regionalizados. Então a gente está falando aqui de diálogo e nós estamos falando de participação. Concepção de cultura dinâmica, histórica e social baseada no processo de elaboração, construção e reconstrução constantes, sem negar suas raízes, porém rompendo com a concepção essencialista. Então a gente precisa entender que dentro de uma sociedade, os grupos diversos interagem
e eu tenho que saber reconhecer qual é a contribuição de cada grupo, de cada raiz, de cada matriz cultural para a construção desse todo mais complexo no qual nós vivemos. Tá? Afirmação da hibridização cultural. Hibridização, que em outras palavras quer dizer o quê? Junção das culturas. Unir culturas para construir uma sociedade. E aí eu repito, sem perder de vista as características, as contribuições e as raízes de cada uma delas. Tá? Como veículos da constituição das identidades culturais abertas, avessas, portanto, à negação da pureza cultural. A gente não tem que falar de pureza cultural. Nós temos que falar da complexidade de uma sociedade intercultural e compreender essa complexidade. Consciência de que as relações culturais são também relações de poder, em especial do poder dos grupos hegemônicos sobre os grupos subalternos. Tá? Então, a consciência de que as relações culturais são também relações de poder. Existe aí o poder dos grupos hegemônicos. Por exemplo, aqui é óbvio que é muito... falar dessa forma, dar esse exemplo é algo muito limitado, mas é uma base, né? Um ponto de partida para nós. Então, o branco, por exemplo, sujeito europeu, branco, e que carrega ali uma cultura europeia, uma base cultural europeia, normalmente é ele que faz parte do grupo hegemônico. Tá? E dentro dos grupos subalternos, nós temos todos os diferentes. Repito, os imigrantes, os amarelos, os negros, os indígenas. Então, todos que são diferentes daquele branco com valores, crenças que surgem, né, na cultura mais conservadora, que normalmente fazem parte de uma classe média, que tem nível de escolarização, etc. Né? Que seja heterossexual, por exemplo. Aquilo que marca o membro, né? As características da pessoa que faz parte do grupo hegemônico. E ainda uma outra característica que a gente tem do interculturalismo, a perspectiva intercultural não separa diferença e desigualdade e não reduz um ao outro. No caso, privilegia a transformação das relações sociais, culturais e institucionais. Então, qual é a crítica aqui da autora? A crítica é justamente ao capitalismo, a lógica de produção e reprodução do capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo ele não colabora muito com a interculturalidade de acordo com a autora. Tá? Então eu vou colocar aqui como dentro do ponto 3 da interculturalidade, capitalismo. Então, dentro da lógica de produção e organização do capitalismo, o que prevalece são as indiferenças. Todos estão cuidando das suas vidas, realizando seu trabalho, recebendo o seu lucro, se sustentando, mas o que se percebe é um comportamento estático, quer dizer, é um comportamento apático em relação às situações dos outros. Né? Então, inclusive, isso tem a ver com as bases do pensamento capitalista. A questão do mérito, por exemplo. Mas se fulano não está entre os privilegiados é porque ele não merece, por algum motivo. Ele fracassou, ele foi preguiçoso, ele não trabalhou, enfim. Então, a gente começa a naturalizar, a partir do pensamento capitalista, todas as diferenças e desigualdades. Todas elas são analisadas de forma muito natural, principalmente as desigualdades. As desigualdades sociais não seriam provocadas pelo homem e pelo sistema que ele reproduz. Seriam, na verdade, naturais dentro de qualquer sociedade. Tá? Então, esse é o grande problema do modo de produção capitalista, da lógica de uma sociedade capitalista. A presença das indiferenças que faz com que as pessoas não interajam, ou seja, o diálogo é cada vez menor entre os diferentes. A gente percebe apatia e esse comportamento estático em relação ao próximo, em relação ao outro, principalmente em relação ao diferente. Okay?
Então, antes de nós continuarmos aqui citando a Kandô mais uma vez, vou fazer uma pausa e já